Olá, sejam bem-vindos ao curso de Direito Constitucional promovido pela EJUDE. No módulo de hoje falaremos sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, previstos aí no artigo 5º da Constituição Federal. Bom, o estudo do artigo 5º, ele requer muita atenção, ele requer muita concentração e também ele não dispensa uma leitura complementar de alguma doutrina e, logicamente, o acompanhamento da Constituição e seus artigos, que no caso é o artigo 5º, que está dividido em 78 incisos e 4 parágrafos. Bom, para falar sobre o artigo 5º, que inaugura aí o título 2, que dispõe sobre os direitos e garantias fundamentais, o artigo 5º ele vai dispor sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. E ele inaugura nessa Carta Constitucional de 88 um amadurecimento dos direitos fundamentais e dos direitos humanos. E o artigo 5º é a maior concentração valorativa de direitos constitucionais previsto na Constituição de 88, que marca a passagem de um Estado autoritário para um Estado de direito. E no artigo 5º, nós veremos aí ao longo desses 78 incisos que eu citei a vocês, uma variedade muito grande de direitos de primeira geração, ou seja, aqueles direitos que consagram um distanciamento do Estado e garantem uma maior liberdade para os indivíduos. E nós teremos aí no artigo 5º uma alta concentração de liberdades públicas, teremos também uma concentração importante de direitos políticos, de direitos civis, de direitos sociais, de direitos culturais e de direitos ambientais. Na verdade, todos esses direitos eles não estão necessariamente insertos no artigo 5º, mas sim inaugurando aí esse amadurecimento de direitos fundamentais e humanos que está previsto não só no artigo 5º, mas em todo o texto constitucional. E o mais importante que nós tenhamos em mente quando nós estamos estudando o artigo 5º da Constituição Federal é que os titulares do poder passam a ser o indivíduo. Então, o indivíduo eles passam a ser os titulares do poder e eles vão possuir uma grande proteção por parte do Estado, seja garantindo aí os direitos individuais e coletivos, seja também garantindo uma maior liberdade para que os indivíduos eles possam se organizar em associações, em greves, enfim, em outros vários direitos que nós veremos aqui nesse estudo sobre o artigo 5º. Bom, o artigo 5º, ele tem como capítulo aí direitos e deveres individuais e coletivos. Eu quero, antes de iniciar, passar a vocês a seguinte noção acerca da diferenciação entre direito e garantias. É importante que vocês tenham em mente que direitos, eles são bens e vantagens previstos, consagrados, prescritos na norma constitucional. Então, todos os 78 incisos previstos no artigo 5º da Constituição, eles são direitos constitucionais, que estão aí amparando os titulares do poder, que são os indivíduos. Já as garantias, elas são instrumentos através dos quais se asseguram o exercício dos direitos. Então, essa seria aí a diferença entre direito e garantia. Enquanto os direitos são os bens que estão prescritos, previstos, consagrados, as garantias elas são os instrumentos por meio dos quais é possível assegurar o exercício dos direitos. O artigo 5º e o próprio direito constitucional, em 1988, ele garantiu aos indivíduos que são os titulares do poder, o instrumento da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, e até mesmo por um amadurecimento da doutrina, eles não são apenas naquela estrutura do Estado e do particular. Nós temos que analisar os direitos fundamentais, e aí no caso o próprio artigo 5º, como uma eficácia horizontal desses direitos, na medida em que
as relações entre particulares, elas também estão abarcadas por essa eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais, eles não estão apenas ligados em relação a relação entre Estado e indivíduo, mas também entre indivíduo nas relações do âmbito das relações privadas, do direito privado. E nessa linha de raciocínio, eu quero passar para vocês o seguinte: é uma linha de pensamento do Daniel Sarmento, um grande constitucionalista, que dispõe sobre a eficácia irradiante dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles estão previstos na seara do direito constitucional, mas os direitos fundamentais, eles não estão apenas limitados ao texto da Constituição. Segundo Daniel Sarmento, nessa teoria da eficácia irradiante dos direitos fundamentais, os direitos fundamentais eles também estão disciplinados para o poder legislativo ao elaborar uma lei e também precisa ser seguido pelo poder executivo quando ele estiver aí na administração pública. Então essa é a eficácia irradiante dos direitos fundamentais e a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que eu passei a vocês há pouco, sobre a relação entre particulares e não apenas entre o Estado e o particular. Bom, eu quero, antes de iniciar a leitura do artigo 5º, passar a vocês também as características dos direitos fundamentais, que é algo extremamente importante que às vezes passa despercebido e a ausência do estudo sobre os direitos fundamentais muitas vezes acarreta num desconhecimento, numa confusão, num distanciamento do estudo do direito constitucional. Então é importante que nós tenhamos em mente quais são as características, como os direitos fundamentais eles se organizaram ao longo do tempo para que hoje nós tivéssemos uma Constituição referência e uma Constituição consagradora de direitos humanos. Bom, as características que eu passo a vocês, elas foram realizadas pelos constitucionalistas David Araújo e Serrano Nunes Júnior. E segundo eles, os direitos fundamentais têm as seguintes características: a característica da historicidade, né? Os direitos fundamentais eles possuem um caráter histórico, ou seja, eles são fruto de um amadurecimento do direito, eles são fruto de um crescimento dos próprios direitos que ao longo do tempo foram sendo conquistados por meio de guerras, por meio de revoluções, por meio de insurgências. E aí nós temos como referência para o nosso atual direito constitucional a Revolução Francesa de 1789, e mais à frente nós temos aí também a Constituição Francesa, a Constituição dos Estados Unidos da América, quando eles se tornam independentes da Inglaterra, e aí nós temos a Declaração dos Direitos do Homem, da Organização das Nações Unidas. Enfim, nós temos um arcabouço doutrinário de legislações, de eventos históricos que fizeram com que o texto constitucional de 88 ele tivesse esse formato, esse arranjo, esse recorte. Bom, uma outra característica dos direitos fundamentais é a universalidade. Por que universalidade? Porque se destina de um modo indiscriminado a todos os seres humanos. E segundo Manuel Gonçalves Ferreira Filho, a ideia de se estabelecer por escrito um rol de direitos em favor de indivíduos, de direitos que seriam superiores ao próprio poder que os concedeu ou reconheceu, não é nova. Isso também puxando aí a linha de raciocínio que eu trouxe anteriormente para vocês sobre a historicidade, esse autor traz aí que essa ideia ela não é nova, ela surge com os forais ou as cartas de franquia, que continham já lá na Idade Média enumeração de direitos com esse caráter. Então vocês podem observar o quanto a historicidade, quanto a evolução da sociedade, ela é importante para a consagração e para o amadurecimento dos direitos que nós temos hoje. Eles não foram conquistados por uma situação simples, por uma circunstância totalmente normal e tranquila. Ao contrário,
Os direitos que nós temos consagrados hoje, eles foram conquistados à base de muita luta, à base de muita reivindicação, à base de muita insurgência por parte de uma parcela considerável da população que gostaria e que lutava por uma carta constitucional que trouxesse maiores garantias e maiores liberdades, principalmente. Uma outra característica importante acerca dos direitos fundamentais é a limitabilidade. Muita gente, quando estuda direito constitucional, quando lê a Constituição Federal, imagina que os direitos fundamentais eles são absolutos, mas não, os direitos constitucionais, de um modo geral, e aí particularmente os direitos fundamentais, eles não são absolutos, eles são limitados. Há uma certa relatividade, havendo muitas vezes, no caso concreto, conflitos entre esses próprios direitos. A solução, ou ela vem discriminada na Constituição Federal, por exemplo, o direito de propriedade versus direito de desapropriação, ou caberá ao intérprete, no caso ao magistrado, no caso concreto, decidir qual vai ser o direito que prevalecerá, levando em consideração a regra. E aí eu digo a vocês, muita atenção em relação a essa regra principiológica, que é a regra da máxima observância dos direitos fundamentais envolvidos, conjugando-a com a sua mínima restrição. Bom, essa então é uma outra característica dos direitos fundamentais. Nós já vimos aí a historicidade, a universalidade e a limitabilidade. Uma outra característica importante dos direitos fundamentais é a concorrência, porque os direitos fundamentais eles podem ser exercidos cumulativamente, quando, por exemplo, o jornalista emite uma notícia, exercendo aí, portanto, seu direito de informação, e ao mesmo tempo emite uma opinião, exercendo aí, portanto, um direito de opinião. E aí nós teríamos até uma ramificação dessa concorrência num eventual direito de resposta, caso o jornalista emita uma opinião ou, enfim, divulgue aí uma fake news e a pessoa que foi citada resolve então se manifestar exercendo aí, portanto, seu direito de resposta. E a última característica que eu trago a vocês dos direitos e garantias fundamentais é a irrenunciabilidade. A irrenunciabilidade, o que pode ocorrer é o seu não exercício, mas nunca a sua renúncia. Então, o indivíduo ele pode não exercer um direito fundamental, mas ele não pode renunciar. Portanto, os direitos fundamentais eles são irrenunciáveis. Então, eu trouxe aí a vocês as 5 características mais importantes trazidas pela doutrina acerca dos direitos e garantias fundamentais, que são historicidade, universalidade, limitabilidade, concorrência e a irrenunciabilidade. Bom, e agora nós partimos então para o estudo, a análise de cada um dos 78 incisos da Constituição Federal, e nós começamos então aí pelo artigo 5º, já que o nosso módulo é sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, e começaremos então no caput do artigo 5º e depois cada um dos 78 incisos e os 4 parágrafos do artigo 5º. Eu alerto vocês o seguinte, neste módulo nós falaremos apenas dos direitos e deveres individuais e coletivos. Nós não trataremos neste módulo sobre os remédios constitucionais. Os remédios constitucionais eles serão objeto de um módulo específico neste curso de direitos e garantias fundamentais do direito constitucional, aqui promovido pela EJUDE. Então não trataremos aqui neste módulo sobre os remédios. Os remédios eles serão tratados nos próximos módulos, ok? Bom, vamos falar então sobre o artigo 5º caput dele. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Bom, o direito à vida certamente é um dos direitos mais importantes que nós temos consagrados no nosso direito pátrio. E eu vou ilustrar a vocês alguns desdobramentos do direito à vida,
trazido aí por parte da melhor doutrina e também pelos julgados do Supremo Tribunal Federal. Bom, o primeiro desdobramento sobre o direito à vida que eu trago a vocês é sobre o direito de não se ver privado da vida de modo artificial, ou seja, é aquele direito de você viver de forma livre e de você não ter aí a interrupção da sua vida de forma involuntária, né? De uma forma arbitrária, enfim, por outrem. O segundo desdobramento seria o direito a uma vida digna. E aí, nessa vida digna, nós temos já elencado no artigo 5º da Constituição Federal a vedação de qualquer tratamento indigno, como, por exemplo, a tortura, penas de caráter perpétuo, trabalhos forçados ou trabalhos cruéis. Quando se estuda, quando se discute o direito constitucional de proteção à vida, existe alguns desacordos morais razoáveis, que são aqueles em que algumas interpretações elas colidem, e isso levando em consideração aspectos religiosos, aspectos morais, enfim, são temas complexos em que não há a existência de um consenso, ou seja, é completamente inexistente qualquer consenso. Como eu já disse a vocês, esse desacordo moral razoável, eles se referem a temas polêmicos e são resultados de uma sociedade pluralista e de uma sociedade diversificada. E eu trago, para exemplo, a vocês, em relação ao direito à vida, partindo desse pressuposto dos desacordos morais razoáveis, alguns julgados, alguns precedentes, alguns já foram decididos, outros ainda estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, as células-tronco, que foi decidido pelo STF por meio da ADI 3510, e aí eu peço para que vocês pesquisem, busquem saber, se informem sobre esse desacordo moral razoável, nesse julgamento que foi muito importante, foi um dos primeiros julgamentos que o Supremo Tribunal Federal proferiu em relação a um tema tão afeto a essa questão da vida e que teve muita polêmica. A interrupção da gravidez por feto anencéfalo, que também foi enfrentado pelo STF na ADPF 54, na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 54. Também sugiro que vocês façam a leitura dessa ação e analisem o voto dos ministros, como eles constroem um argumento em que há ao mesmo tempo proteção à vida e também um amparo à dignidade da pessoa humana, e também em relação à interrupção da gestação no primeiro trimestre. Essa é um HC, o HC 124.306, HC 124.306, e essa ação sobre a interrupção da gestação no primeiro trimestre ainda não foi decidida pelo Supremo, eles estão ainda julgando, então nós não temos ainda uma decisão definitiva. E existem ainda, partindo, né, dessa análise sobre os desacordos morais razoáveis, outras discussões em voga no STF, que falam aí sobre distanásia, sobre suicídio assistido, sobre ortotanásia. Então é bom que vocês tenham essa compreensão de que o direito à vida ele é muito mais amplo do que necessariamente aqueles dois desdobramentos que eu passei a vocês. O direito a uma vida digna e o direito de não se ver privado da vida de modo artificial. Então o direito à vida ele é bastante amplo e é importante que nós tenhamos uma compreensão bastante elástica sobre esse princípio, sobre essa garantia, que é, sem dúvida, uma das mais importantes do texto constitucional e também uma das mais polêmicas, uma das mais complexas, porque, como eu já os adiantei, quando se vive em uma sociedade plural, em uma sociedade diversificada, é sempre muito complicado lidar com temas que são tão polêmicos, que muitas vezes envolvem questões religiosas, questões filosóficas, sociológicas, e nós estamos falando aí do direito à vida, que é um direito extremamente importante. Bom, vamos partir então agora
para o inciso 1 do artigo 5º, que fala sobre homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Bom, esse inciso 1 da Constituição Federal, ele traz uma igualdade formal entre homens e mulheres, mas é importante que nós tenhamos uma visão um pouco mais ampla em relação a essa igualdade formal, para que essa igualdade formal ela possa expandir a órbita da formalidade, do formalismo, e ela possa abarcar aí uma igualdade material, ou seja, uma igualdade que de fato possa chegar aí aos homens e às mulheres, principalmente em relação à parcela menos favorecida historicamente na nossa sociedade, que são as mulheres. Existem inúmeros direitos que, embora estejam prescritos, ainda de fato não são suficientemente garantidos a elas. Então, a Constituição traz aí essa ressalva de que, nos termos da lei, os homens e as mulheres elas são iguais em direitos e obrigações, né? Podendo aí, no caso, a lei, no caso, a Constituição, trazer algumas ressalvas. Bom, em relação a essa igualdade formal, em relação a essa igualdade material, eu quero trazer a vocês algumas discriminações positivas que foram consagradas pelo STF e que eu acho que seria muito interessante que vocês analisassem, que vocês estudassem. E a primeira delas que eu vou trazer é sobre a DPF 186, que trata sobre as cotas raciais. Bom, todos são iguais perante a lei, né? Isso, o caput do artigo 5º, ele começa dizendo isso. Então, essa igualdade, como eu disse a vocês, ela não pode ser uma igualdade meramente formal, mas sim uma igualdade material. Mas, como já disse, como já escreveu Rui Barbosa no livro Orações aos Moços, o que Rui Barbosa disse? Ele disse que é necessário tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Então, diante dessa máxima trazida aí por um dos maiores experts em direito do país, eu trago a vocês aí essas discriminações positivas que eu já elenquei. A primeira, que é a cota racial, que o Supremo decidiu por um prazo de 10 anos para reparar um processo histórico, para reparar uma dívida, né, que a sociedade brasileira tem em relação a essa questão racial durante um período. Então, essas cotas elas serão consideradas constitucionais. E aí o Supremo, então, prescreveu um prazo para que o Estado, durante esse período, ele se organizasse para tentar diminuir essas disparidades sociais, econômicas entre pessoas brancas e pessoas negras, né? Então, as cotas raciais, eu peço para que vocês também deem uma olhada nessa ADPF, a DPF 186, que trata aí sobre essas discriminações positivas, nos limites aí do que dispõe o inciso 1 da Constituição Federal. Eu também trago a vocês o ProUni, que foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 3.330, e a Lei Maria da Penha, por meio da ação declaratória de constitucionalidade número 19. Então, essas três análises, eu peço para que vocês deem uma olhada, deem uma lida, verifiquem como o Supremo julgou, partindo aí dessa igualdade, desse princípio da igualdade entre homens e mulheres, porém, claro, analisando aí as diferenças existentes entre um e o outro, em razão aí das conjunturas sociais, econômicas e históricas. Bom, o inciso 2 do artigo 5º diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Nós temos aí no inciso 2 a maximização do princípio da legalidade.
Então, para que alguém possa fazer ou deixar de fazer alguma coisa, para que alguém seja obrigado a fazer algo, é necessário a existência de uma norma legal, de uma norma cogente, aprovada pelo Poder Legislativo, pelas casas legislativas, no âmbito federal pelo Congresso Nacional, no âmbito estadual pelas Assembleias Legislativas ou no Distrito Federal pela Assembleia Distrital e no âmbito municipal pela Câmara de Vereadores. Bom, no inciso 3º, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Bom, o inciso 3, ele segue essa linha, né, manifestada pela Constituição Federal de dignidade da pessoa humana, por exemplo, em relação à vedação do retrocesso, uma garantia extremamente importante, visto que no ordenamento constitucional anterior havia uma certa conivência, não pragmática, mas uma conivência cultural em relação a alguns comportamentos, e aí, dentre esses comportamentos, eu cito aí a tortura e alguns tratamentos desumanos, degradantes, principalmente em relação a indivíduos que muitas vezes não se sentem confortáveis com a conjuntura política, não se sentem confortáveis com os grupos políticos que foram eleitos e muitas vezes não podem exercer a sua manifestação livre do pensamento. Então, a tortura ela é vedada e nós veremos mais abaixo que a tortura se trata de um crime diferenciado, que possui algumas peculiaridades e já eu vou passar isso para vocês. Vamos para o próximo inciso então. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Pessoal, a manifestação do pensamento ela é livre. Você pode expressar o seu pensamento, a sua opinião de forma livre. Lembrando que das características dos direitos e garantias fundamentais é a concorrência. Então, você pode, dentro desses direitos, exercer a sua manifestação do pensamento e, consequentemente, você ter um direito de resposta, né? Aquele que se sentiu ofendido tem o direito de resposta, que está no próximo inciso, no inciso 5, que diz ali, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então é livre a manifestação do pensamento, mas com essa ressalva de que aquele que se sentiu ofendido terá direito à resposta. E um detalhe importante em relação à manifestação do pensamento é que é vedado o anonimato. Então, quando você se manifesta, quando você se expõe, quando você emite alguma opinião, alguma declaração, é necessário que você se identifique. Então, é necessário essa identificação. É vedado, portanto, aí o anonimato. Você não pode fazer uma declaração, uma manifestação e não se identificar. Então, o anonimato, ele é vedado. Bom, vamos então para o inciso 6, que diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Bom, como nós somos um Estado laico, né? O nosso Estado laico ou não confessional, ele surge aí na nossa Constituição Republicana, nossa primeira Constituição Republicana. Embora nós sejamos um Estado laico, o Constituinte ele trouxe aí a liberdade de consciência e de crença para que todos os credos, todas as culturas religiosas, elas possam se manifestar, elas possam se expor, elas possam existir sem nenhum tipo de interferência e garantida na forma da lei aí a proteção dos cultos religiosos, assim como de suas liturgias. Bom, inciso 7, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, aí nos casos de hospitais que tenham aí algum tipo de, enfim, pessoas internadas, é garantido na forma, nos termos da lei, a prestação da assistência religiosa, seja aí das
entidades civis ou militares de internação coletiva. Também aí para garantir que a pessoa que esteja passando por uma situação complicada, ela possa ter aí o amparo de um médium, de um pastor, de um padre, de um pai de santo, para que ela possa se sentir mais confortável. O Constituinte trouxe essa garantia em relação à prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Bom, vamos para o próximo então, que fala sobre o inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou por convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Nós temos aí então, portanto, uma escusa de consciência e nós temos aí alguns pontos importantes que nós temos que analisar em relação a esse inciso. Ninguém pode ser privado de absolutamente nada por motivo de sua crença religiosa ou convicção filosófica ou política, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, vou dar um exemplo a vocês. Supondo que eu tivesse uma religião e a minha religião me impedisse de trabalhar às sextas e aos sábados, e eu, na condição de militar, eu tivesse que trabalhar nesses dias. Então, por força desse artigo 5º, inciso 8º, eu não serei privado dos meus direitos por motivo de crença religiosa. Então, nesse caso, possivelmente, o meu superior, ele vai me oferecer uma prestação alternativa. Então, eu não vou trabalhar em tais períodos, em tais dias, mas eu vou ter uma prestação alternativa. E eu não posso me recusar a cumprir essa prestação alternativa. Então, eu tenho a ressalva constitucional de me excusar por motivo de crença religiosa, de cumprir uma determinada obrigação legal. Portanto, em substituição a essa obrigação legal, eu terei aí que ser obrigado a cumprir uma prestação alternativa. E aí essa prestação alternativa eu não posso me negar a cumprir, ok? Em relação a questões religiosas, eu trago a vocês 2 pontos importantes de serem discutidos em relação a esse assunto, que é a decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que os ensinos religiosos nas escolas do Brasil, eles terão matrícula facultativa. Então, como nós somos um país laico, ninguém será obrigado a assistir uma aula de ensino religioso se você não quiser. Então, a matrícula, portanto, será facultativa. As aulas de ensino religioso no Brasil, segundo o Supremo Tribunal Federal, são de matrícula facultativa. Um outro ponto importante em relação a questões religiosas é sobre o preâmbulo. O preâmbulo constitucional, embora sejamos um Estado laico, ele traz a proteção de Deus. E as constituições estaduais, elas trouxeram, em sua maioria, também essa proteção de Deus no preâmbulo. Houve um caso que ocorreu no Acre em que não houve essa previsão. E aí, algumas entidades incomodadas com essa ausência invocaram o Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de se ter previsto no preâmbulo da Constituição acreana a proteção de Deus. E o Supremo decidiu o seguinte, que o preâmbulo, ela não é uma norma de reprodução obrigatória. Então, por ela não ter uma relevância política, não há necessidade de que haja a previsão de Deus no preâmbulo em relação às constituições estaduais, ok? Então, isso aí é um ponto importante para que vocês tenham conhecimento, tá? Essas 2 manifestações do Supremo, uma em relação ao ensino religioso, que tornou facultativa a matrícula, e a outra em relação à previsão de Deus no preâmbulo das constituições estaduais. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo e eu volto no próximo.